Eu hoje vou falar aqui a respeito do artigo que o presidente Dirceu Barbano, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, escreveu na Folha de São Paulo, publicado no dia 30 de 6 de 2014, onde ele respondeu o artigo que o ex-senador, ex-governador, ex-ministro da Saúde, José Serra, escreveu em 13 de 6 de 2014, publicado na Folha. Na saúde o PT não tem remédio, e Dirceu Barbano respondeu com para em verdades há remédio. Mas antes de eu aqui falar desse assunto, eu quero, até por uma premência, registrar a carta que eu encaminhei hoje ao Sua Excelência, o senhor Fernando Grela Vieira, secretário de Estado da Segurança Pública, tendo em vista os fatos que ocorreram. Okay. Presidente Randolfo Rodrigues, no dia 3 de 6 de 2014, na Folha de São Paulo, o ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro da Saúde, ex-secretário de Planejamento, José Serra, publicou um artigo na saúde, o PT não tem remédio, onde faz críticas severas à administração da Anvisa. Como eu vou ler a resposta publicada pelo presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, para ser equitativo e até com respeito ao candidato agora ao Senado, José Serra, que vai inclusive comigo competir, além de competir com o ex-prefeito Gilberto Kassab, com a senhora Marlene. Então, eu aqui faço a leitura primeiro do artigo do José Serra. Os genéricos são um caso no qual, para contrariar Nelson Rodrigues, a unanimidade não é burra, mas o governo não tem fortalecido sua expansão. É praticamente unânime a avaliação positiva sobre a introdução dos medicamentos genéricos no Brasil em 1999. Eles são clones dos produtos de referência, levam o nome dos respectivos princípios ativos e são mais baratos. Se o médico prescreve, por exemplo, o Nexium para combater a minha gastrite, diz José Serra, a farmácia pode legalmente entregar o seu genérico, o esomeprazol magnésico tri-hidratado, bem mais barato. Na Caixa Grande, economiza 40% no preço, cerca de R$ 85. É evidente também que a existência de vários genéricos para o mesmo produto aumenta a concorrência em preço, o que é bom para o paciente. Os genéricos representam um caso no qual, para contrariar Nelson Rodrigues, a unanimidade não é burra, mas nem por isso os governos petistas têm fortalecido sua expansão. Tanto é assim que a fatia dos genéricos no volume físico de medicamentos vendidos permanece em torno de 30%. Nos Estados Unidos é de cerca de 60%. No artigo de Dirceu Barbano vai ser explicitada qual a evolução dos genéricos do Brasil. Mas prossegue José Serra. Por quê? Em primeiro lugar, o governo dispensou as campanhas educativas que explicavam a vantagem dos genéricos. Em segundo lugar, fechou a área específica de aprovação de genéricos da Agência de Vigilância Sanitária. Quando deixei o Ministério da Saúde, a tramitação de genéricos consumia 5 meses. Hoje demora 6 vezes mais, apesar de a Anvisa ter 3 vezes mais funcionários do que foi quando criada. A escolha da primeira diretoria da Anvisa, em 1999, baseou-se em critérios essencialmente técnicos. Nem partidos, nem parlamentares me procuraram para indicar nomes.
Nas gestões petistas, porém, predominou o loteamento político de cargos entre partidos, isso em detrimento da qualidade técnica da agência e, evidentemente, da lisura do seu funcionamento. Para que serve uma nomeação política num órgão como esse, não para captar dinheiro e retribuir favores? O presidente Dirceu Barbano vai responder com muita clareza que esta avaliação registrada pelo José Serra não é correta. Com números ele irá colocar. Até então, prossegue José Serra, havíamos proibido que despachantes e intermediários cuidassem dos trâmites dos laboratórios na Anvisa. Hoje eles operam livremente dentro da agência. Um dos seus diretores foi flagrado numa reunião com laboratórios para pedir contribuições para financiar dívidas de campanha de um deputado eleito, não por coincidência, seu padrinho político. Quero aqui registrar que o presidente Dirceu Barbano explicou-me que essa notícia, esta informação, não tem fundamento, que uma vez publicada na Folha de São Paulo, ele, inclusive, publicou um artigo esclarecendo o que é que havia acontecido naquela reunião da Associação de Industriais que se encontraram com inúmeros parlamentares e que, de maneira alguma, teve a caracterização e que isto já estava inteiramente esclarecido e comprovado. Mas prossegue José Serra. Os problemas provocados pelo governo vão além dos citados. Por exemplo, há um verdadeiro bloqueio para genéricos destinados a enfrentar o câncer. Trata-se de um setor de ponta baseado na biotecnologia. Por isso, os testes de equivalência entre o genérico e o produto de referência não são iguais aos exigidos dos medicamentos comuns e é necessário que a Anvisa estabeleça os procedimentos necessários à sua operação, pois a sua agência não tem conseguido dar conta desse trabalho, apesar de dispor das soluções encontradas pela União Europeia há 3 anos. Sem o teste, não dá para produzir genéricos e os preços de dezenas de remédios contra o câncer se mantêm nas nuvens. Não é incrível? Também este ponto será respondido por Dirceu Barbano no artigo que daqui a pouco lerei. Mas prossegue José Serra. Mais ainda, recentemente houve uma tentativa de ataque final aos genéricos. Para compreendê-lo, é preciso saber que há 3 tipos de medicamentos no Brasil. O produto de referência, por exemplo, o Nexium, e seu clone, o genérico Esomeprazol. E existe também o similar, que tem nome fantasia, por exemplo, Doril, que mistura aspirina com cafeína e não tem equivalência com os produtos de marca. Os similares são objeto de promoções de venda, incluindo as amostras grátis para médicos. Os similares são objeto de promoções de venda, incluindo as amostras grátis para médicos. Pois bem, a ideia petista foi obrigar os similares a fazerem os testes de equivalência, mas mantendo seu nome fantasia. Esse modelo, prossegue José Serra, que seria inédito no mundo, acabaria destroçando genéricos, dadas as dimensões e condições de concorrência e a confusão na cabeça dos consumidores. Na embalagem, os similares equivalentes teriam um carimbo, EQ, criado pelo PT, para disputar com o G dos genéricos e embelezar as campanhas eleitorais do João Santana. Alguém duvida que uma das tarefas difíceis, mas prioritárias do próximo presidente, havendo alternância de poder, será desfazer os nós das agências reguladoras hoje capturadas e pervertidas pelo método petista de governar? Assim conclui José Serra, hoje com 72 anos, foi ministro da Saúde e do Planejamento e Orçamento no governo Fernando Henrique Cardoso, prefeito de São Paulo, 2005 a 2006, e governador de São Paulo, 2007 a 2010, pelo PSDB. Ora, o atual presidente, Dirceu Barbano, sobre cujo trabalho eu quero aqui dar o meu testemunho, considero
extremamente sério e com um sentido de isenção, de transparência e de firmeza na sua ação para impedir que haja qualquer tipo de irregularidade ou de procedimentos tais como expressos pelo ex-senador José Serra. Então, aqui eu leio o artigo de Dirceu Barbano, publicado pela Folha de São Paulo, na página 3, em 30 de junho de 2014. Para inverdades, a remédio, em 2002, cada medicamento de referência tinha 3 versões de genéricos. Hoje tem 8. A concorrência triplicou e os preços caíram. Note-se. Então, em 2002 havia para cada medicamento 3 versões de genéricos. Hoje tem 8. A concorrência triplicou e os preços caíram. Em períodos eleitorais são comuns manifestações monotemáticas e desavergonhadas, como a do ex-ministro da Saúde, José Serra, PSDB, no artigo Na Saúde o PT não tem remédio, de 13/6, no qual dissimula dados do mercado de medicamentos genéricos e ilude acerca da gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No Brasil, como em qualquer país, a presença dos genéricos trouxe benefícios. Aumentou a concorrência e os preços caíram. A lei que criou essa classe de medicamentos foi editada em 1999, depois da aprovação do Congresso Nacional de um projeto de lei apresentado em 1991 por um deputado do Partido dos Trabalhadores, que aqui quero acrescentar foi Eduardo Jorge, que hoje está no Partido Verde, mas que, como deputado federal, como secretário da Saúde dos governos de Luiz Erundina e depois de Marta Suplicy, e também como secretário do Meio e do Verde Ambiente e do Meio Ambiente no município de São Paulo, foi sempre uma pessoa que se destacou pela forma como estudou os assuntos e foi com entusiasmo que, quando foi votado aqui em 1999 no Senado, essa matéria que criou a legislação sobre genéricos, eu, com entusiasmo, expressei o meu voto favorável à iniciativa do projeto de lei de 1991, apresentada pelo deputado Eduardo Jorge. Mas prossegue, então, Dirceu Barbano. A obsessão pela paternidade da medida faz com que esse senhor, está se referindo a José Serra, se comporte como padrasto que não aceita a possibilidade de o pai ser capaz de cuidar ainda melhor do próprio filho. Em 2002, os genéricos representavam apenas 3,9% do volume de medicamentos vendidos no Brasil. Em 2006, saltou para 15%. E hoje, 2014, está em 30%. Portanto, eram 3,9% em 2002, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2006, quando houve o final do primeiro governo do presidente Lula, era 15%, e hoje está em 30%. De cada 3 medicamentos vendidos, 1 é genérico. Um aumento de quase 10 vezes desde 2002, com participação próxima dos 31% observados na França. Ora, quando José Serra escreveu, ele não mencionou que em 2002 eram apenas 3,9% os genéricos dentre os medicamentos vendidos no Brasil. Mas prossegue Dirceu Barbano. Entre 2000 e 2002, foram registrados 512 genéricos no país, apenas 170 ao ano. Em 2012, a Anvisa registrou 413 desses medicamentos. Ao final de 2002,
cada medicamento de referência tinha, em média, apenas 3 versões de genéricos. Hoje tem cerca de 8. A concorrência triplicou nos últimos 12 anos e os preços estão bem mais baixos. O ex-ministro José Serra se esqueceu da exigência que fez em 2002 para que os medicamentos similares passassem pelos mesmos testes de equivalência pelos quais passam os genéricos para serem considerados cópias idênticas dos seus referenciais. O prazo para essa ação expira no final de 2014 e o governo e os setores envolvidos discutem o que fazer para beneficiar o consumidor com essa medida que deu aos similares as garantias que os genéricos já possuíam. Omitindo o fato de ter alterado em 2001 a lei que criou a Anvisa para esvaziar o poder de diretores que discordavam dele, o padrasto dos genéricos faz considerações irreais sobre a conduta deles. Desde a sua criação, os diretores da Anvisa são indicados pela Presidência da República e dependem da aprovação do Senado, de nós senadores, senador Randolfo Rodrigues, para serem nomeados para mandatos de 3 anos. Tive a honra, diz Dirceu Barbano, de passar por esse processo por 2 vezes, sendo aprovado por senadores de vários partidos, inclusive o PSDB. Não vi aqui os senadores do PSDB questionarem sobre qualquer mal feito por parte do presidente Dirceu Barbano. Em 2002, 45% da mão de obra da Anvisa era composta por servidores da própria agência, 20% eram concursados oriundos de outros órgãos públicos e 35% eram indicados por critérios nem sempre transparentes e, por vezes, indesejáveis, definidos pelo ex-ministro. O primeiro concurso público foi autorizado pelo então presidente Lula em 2004 e hoje o número de profissionais técnicos escolhidos por concurso público chega a 99% do total de seus servidores, enfatiza Dirceu Barbano. Na criação da Anvisa, o ex-ministro José Serra incluiu 88 cargos de confiança que eram preenchidos por indicação dele. Hoje a escolha é feita depois de edital público, análise de currículo, entrevistas e deliberação da diretoria colegiada. Isso fez com que 75% dos cargos existentes fossem ocupados por servidores concursados. É desrespeitoso dirigir-se a ele como loteadores de cargos públicos. A Anvisa conta com um parlatório onde são atendidos os agentes externos. As reuniões são gravadas e as atas registradas. Se o ex-ministro José Serra tivesse identificado aqueles que chama de lobistas e, nas suas palavras, operam livremente na agência, teria incluído os 43 atendimentos feitos a deputados e senadores do PSDB entre 2010 e 2014 e que estão ali registrados, conforme informa o presidente da Anvisa, com um parlatório onde são atendidos os agentes externos, com as reuniões gravadas e atas registradas. Como farmacêutico, aprendi a respeitar os números, uma vez que existem casos em que uma pequena variação nas dosagens dos remédios representa a diferença entre a vida e a morte. Os economistas gostam deles por outros motivos, mas uma coisa é certa, os números falam por si e não mentem. Dirceu Barbano, de 48 anos, é farmacêutico e diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eu quero aqui registrar, quis registrar esse artigo, tendo em vista as observações assertivas do ex-senador José Serra, que, inclusive, deverá participar, eu acredito, de debates comigo, mas eu quero lhe dizer que tenho por ele o maior respeito e consideração. Eu que conheci José Serra, fomos colegas
contemporâneos do movimento estudantil, nos anos 1962, 63, 64. Eu era o presidente do Centro Acadêmico Administração de Empresas em 1963, quando, em agosto de 1963, nesta qualidade, participei do Congresso da União Nacional dos Estudantes no ginásio de Santo André, onde inclusive compareceu ali, me lembro muito bem, o ministro Paulo de Tarso, da Educação, do governo João Goulart, e nesta ocasião eu fui um dos eleitores de José Serra para presidente da UNE, como presidente do Centro Acadêmico. Tinha uma convivência com ele, como continuamos a ter ao longo dos anos 60, 70, trocamos muitas vezes ideias sobre os cursos o que aprendíamos na pós-graduação, que ele fez também no exterior, eu fiz nos Estados Unidos, e quando ele voltou do exílio, ambos estávamos no MDB. Houve a ocasião em que José Serra considerava ser candidato a deputado em 1978, nas eleições de 78, e nós tínhamos uma convivência e, na ocasião, ele até disse a mim que também considerava ser deputado, estava aprendendo sobre o que era ser um representante do povo, dialogando com Ulisses Guimarães, Franco Montoro e outros parlamentares, e ele então disse a mim: Eduardo, quem sabe seja interessante você ser candidato a deputado estadual e eu a federal, uma vez que temos uma base de apoio de natureza semelhante. E eu, até porque tinha filhos ainda pequenos, achei que era importante começar como deputado estadual, e assim me candidatei e fui eleito então com 78 mil votos, o segundo mais votado, enquanto que José Serra acabou sendo impedido pelo regime militar de efetivamente se tornar candidato. Mas depois nós viemos a conviver aqui, inclusive quando ele também foi senador e depois ministro. Então, quero cumprimentá-lo pelo fato de ter sido escolhido por seu partido como candidato, assim como Gilberto Kassab e a senhora Marlene. Então, o que eu tenho certeza é que o debate entre nós vai ser do mais alto nível, em termos respeitosos, mas, sobretudo, espero que venhamos sempre a fazer prevalecer a verdade e todos venhamos a contribuir para descobrir a verdade completa sobre os fatos que ocorrem no Brasil. Por essa razão, avaliei como próprio aqui ler o artigo do presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, sobre algumas citações em que José Serra não foi justo para com ele. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Quero apenas, na conclusão, assinalar o respeito que também tenho ao longo de minha vida pelo Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho. Eduardo Jorge, meu colega no Partido dos Trabalhadores, colega parlamentar, com quem muito convivi quando foi secretário dos governos Marta Suplicy e de Luiz Erundina. Hoje ele está no Partido Verde, inclusive é um candidato à presidência da República pelo Partido Verde, e eu acredito que ele dará uma contribuição importante
ele sabe da minha preferência entusiasmada pela presidenta Dilma Rousseff, por quem vou batalhar com toda a minha energia e força, mas expresso aqui o meu respeito pelas ideias de Eduardo Jorge, como aquela que levou a apresentar o projeto de lei que instituiu e regulamentou os remédios genéricos em nosso país. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues.